Declaro aprovada a ata e, em sequência, vamos aos comunicados e proposições. Comunicados do senhor presidente do Conselho. O comunicado primeiro que eu tenho que fazer é a designação de uma sessão extraordinária para o dia 6/3/2018, às 10 horas, né? Então, comunicando a todos já desde então essa sessão. E também a ausência justificada do senhor presidente do Conselho, que está presidindo a banca do concurso nesta data. Esses eram os comunicados que eu gostaria de fazer. Então, os comunicados da secretaria já foram disponibilizados, só justificando também, já foi disponibilizado, que o corregedor se encontra em correição. São esses os comunicados. Comunicados dos senhores conselheiros. Agora os comunicados dos senhores conselheiros. Eu não tenho nenhum comunicado para fazer, mas eu vou me reportar quando apregoar a proposta de resolução que regulamenta as designações aqui no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Conselheira Ivana. Sem comunicados. Conselheira Santalia. Sem comunicados, senhor presidente. Conselheira Júnia. Sem comunicados, presidente. Conselheiro Manuel Jorge. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores colegas que nos assistem em todo o Brasil, senhores servidores, em primeiro lugar quero desejar um profícuo ano de trabalho a todos, já que se constitui essa a primeira sessão deste Conselho Superior. Quero também, senhor presidente, comunicar a Vossa Excelência e aos demais integrantes deste Conselho, ao estimado presidente da Associação Ângelo Fabiano, a quem cumprimento, que estarei de licença-prêmio durante o período de 15 de março a 15 de maio. Recebi, senhor presidente, um honroso convite para ministrar aulas e conferências na Université François Rabelais, na cidade de Tours, na França, onde passarei esses 60 dias e quero aproveitar esse momento para me colocar à disposição do senhor Procurador-Geral do Trabalho para entabular convênios com instituições, seja acadêmicas, seja órgãos públicos do Estado francês e que tenham relação com a atividade institucional do Ministério Público do Trabalho. Quero também, senhor presidente, aproveitar essa oportunidade para registrar a minha estranheza a respeito de fato recentemente ocorrido na Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região. Refiro-me precisamente ao fato ocorrido com 2 jovens aprendizes que estavam vinculados ao projeto Cidadão Aprendiz, até então magistralmente organizado pela Procuradora Regional do Trabalho, Virgínia Sena. 2 jovens aprendizes foram destinados para o período prático na Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região, de modo semelhante ao que já havia ocorrido com outros órgãos públicos no estado da Bahia, a exemplo do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública do Estado e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e também o SENAI. Essa decisão de rescindir os contratos dos jovens aprendizes e devolvê-los, o que causou considerável constrangimento naquela unidade do Ministério Público do Trabalho, se deveu
exclusivamente a iniciativa do senhor procurador-chefe Luiz Carneiro. Foi Sua Excelência aquele que adotou de modo exclusivo a iniciativa de não acolher jovens que se encontravam em liberdade assistida, como próprio do projeto Cidadão Aprendiz. Senhor presidente, eminente ouvidor do Ministério Público do Trabalho, senhores conselheiros, senhor presidente da ANPT, o Ministério Público do Trabalho tem missão institucional vocacionada à defesa de direitos humanos, especialmente da criança e do adolescente. É preciso reconhecer que o Ministério Público do Trabalho entabulou o termo de cooperação técnica no ano de 2013, pelo então procurador-chefe da época na Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região. É preciso também reconhecer que há lastro normativo para que esta vinculação ao projeto Cidadão Aprendiz, e não há apenas esse projeto, há um outro projeto que foi iniciado em virtude da sensibilidade, do espírito público da conselheira Edelamari Melo, chamado Projeto Sinaleiras, o que inclusive lhe rendeu a maior homenagem que o município do Salvador pode destinar a uma pessoa, a um indivíduo, que é a medalha Tomé de Souza, e a conselheira Edelamari Melo recebeu essa medalha em virtude do seu trabalho no projeto Sinaleiras. Então, senhor presidente, nós temos um decreto, o decreto 8.740, de 4 de maio de 2016, que estabelece que consideram-se, no parágrafo 2º do artigo 23A, consideram-se entidades concedentes da experiência prática do aprendiz órgãos públicos. E ainda, senhor presidente, que o decreto assim não se pronunciasse, há uma determinação constitucional a fim de que toda a sociedade, a família e órgãos públicos em particular atuem em linha de proteção de modo prioritário à criança e ao adolescente. Vou referir, senhor presidente, a fim de que essas palavras possam reverberar na chefia da Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região. Artigo 227 da Constituição Federal. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade, vou repetir, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Posso, senhor presidente, ter me alongado nesse comunicado inicial do ano de 2018, mas tal se encontra plenamente justificado diante da gravidade de um comportamento de um procurador-chefe que devolve jovens aprendizes que foram vinculados ao Ministério Público do Trabalho em virtude de um lídimo e válido termo de cooperação técnica entabulado pelo próprio Ministério Público do Trabalho. É o conteúdo do meu comunicado, pleno em resignação e preocupação. Muito obrigado, senhor presidente. Conselheira Cristina Sá. Sem comunicado. Conselheiro André Luiz. Sem comunicados, presidente. Conselheira Edelamari.
Bom dia a todos, bom dia aos colegas. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o colega Manuel Jorge pelo convite, pela atuação acadêmica que realizará na França, que eu tenho certeza será profícua e plena de sucesso. Gostaria também de fazer um registro especial à atuação da ouvidoria, na pessoa do seu ouvidor, nosso colega Rogério, pelo dinamismo que está implementando e a visibilidade que está dando à ouvidoria. Principalmente no plano interno, né? Assumir um desafio de verificar, de estabelecer, assumir o desafio de verificar como essa ouvidoria é vista internamente e o que é que ela pode contribuir depois deste diagnóstico para fora. Realmente é uma missão extremamente ousada, é desafiante e é digna de elogios, porque faz com que mais um órgão superior do Ministério Público do Trabalho assuma o seu papel de forma efetiva e não meramente simbólica. Então, parabéns, senhor ouvidor, pelo dinamismo que está implementando, pela forma com que está conduzindo a ouvidoria. A outra manifestação minha em relação à questão do trabalho infantil na PRT5. Não é a primeira vez que a PRT5, que membros da PRT5, alguns, né, não vou colocar, mas não é a primeira vez que dentro da PRT5 a atuação no enfrentamento e na prevenção do trabalho infantil ela é vulnerada, ela é agredida. Não é a primeira vez que isso acontece. No início do projeto Sinaleira, houve uma séria reação à atuação da gente, à minha atuação naquele momento, e de outros colegas que eram parceiros e de outros órgãos em relação ao trabalho infantil. O que está vendo, a gente está voltando aqui de volta para o futuro. No momento do nascimento do projeto Sinaleira, houve essa irresignação da gente buscar uma alternativa efetiva e não simbólica de enfrentamento através de um termo de cooperação técnica também interinstitucional, em que se definiu todas as atuações dos órgãos, e eu fui sofri um processo administrativo disciplinar, houve um inquérito, a instauração de um inquérito, a pedido de duas procuradoras do trabalho lá hoje, na época, me parece que a doutora Adriana Campelo, que por não compreender o que era o projeto, insinuou que naquela oportunidade, pelo simples fato do Ministério Público do Trabalho estar agregando pessoas para o projeto, por meio de um comitê gestor, ela entendeu que estaria me apropriando indevidamente de milhões de reais, que eram, na realidade, projetos que eram aprovados pelo Conselho para que não se utilizasse indevidamente o nome da instituição, nem o nome do projeto para captar recursos. Então, qualquer atuação que se ia ter no projeto Sinaleira, ela tinha que ser aprovada por esse Conselho Interdisciplinar, que era integrada pelo Ministério e que é estadual, a Superintendência do Trabalho e Emprego, a Associação dos Conselhos Tutelares, enfim, um conjunto de órgãos, na realidade, toda a rede estadual, né, municipal e, fora da rede estadual, os órgãos federais que estavam implicados nessa causa. Então, agressões, atuações, violações contra a atuação em relação ao trabalho infantil não é novidade no estado da Bahia, na PRT5, o que eu lamento profundamente. E, no caso, mais uma vez, a gente vê voltar a mesma onda no mesmo sentido. Então, eu no caso, né, principalmente como baiana, como membro do Conselho, por alguém que já passou por essa experiência, me associo integralmente à manifestação do colega Manuel Jorge para que se tome a providência em relação a isso. Nós temos um planejamento estratégico, nós temos metas institucionais, nós temos uma coordenadoria nacional que trata das questões de trabalho infantil e adolescente, e eu acho que a gente não pode estar, seja no exercício de funções finalísticas, seja de funções administrativas, como é o caso da chefia da regional, desenvolvendo ações ou omissões que vão de encontro àquilo que é a própria razão de ser do Ministério Público do Trabalho. Eu acho que a questão merece uma reflexão muito séria, merece uma avaliação muito séria e, se for o caso, né, até um encaminhamento para apreciação da própria Corregedoria, porque não é normal, não é razoável que se utilize do poder para se desconstruir, se desconstituir, se desfazer aquilo que é a missão institucional do Ministério Público.
Então, ou nós somos o Ministério Público do Trabalho ou não somos. Ou nós temos missão de enfrentamento do trabalho infantil ou nós não temos. Ou nós temos missão de enfrentamento da discriminação, a questão da probidade administrativa, ou não temos. O que não pode é se utilizar, né, das atribuições funcionais, institucionais e administrativas para ir de encontro àquilo que é a missão que foi constitucionalmente atribuída ao órgão. E nessa linha, eu não vou trazer para debate agora, mas gostaria que fosse inserida em pauta para discussão, é a proposta de portaria do Procurador-Geral do Trabalho em relação a trabalho voluntário no Ministério Público do Trabalho, em relação ao qual já existe duas orientações da CONAB, entendendo pela inconstitucionalidade dessa matéria. Então, eu gostaria, né, que, se possível, a matéria fosse discutida, embora a matéria esteja sendo tratada por portaria, mas dada a gravidade, ao que é o tema, e considerando a posição da CONAB em relação a isso, e de outros órgãos institucionais que tratam da matéria, no sentido contrário ao trabalho voluntário na administração pública, e fundamentalmente aqui, onde inclusive nós temos como meta institucional a abertura de inquérito de atuação nisso, que fosse trazer essa matéria para a discussão, para que nós possamos aferir realmente, né, do que fazer diante dessa situação que está a caminho de ser implementada no Ministério Público do Trabalho. Era só o que eu teria a colocar. Desculpem por eu ter me alongado. Conselheiro Luiz Eduardo Bojar. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu peço vênia, eu preciso aproveitar esse espaço para trazer para esse órgão colegiado informes sobre o projeto de revisão do planejamento estratégico que nós estamos coordenando. Devo dizer que não só o conhecimento, como a participação desse conselho vai ser fundamental. A provocação oportuna desse conselho em diversos aspectos desse projeto que nós estamos conduzindo é fundamental, será inevitável. Então é por essa razão que eu venho aproveitando esse meu momento de comunicados, trazer um informe um pouco mais detalhado do que se está fazendo. Dessa forma, colocando transparente e público ao colégio de conselheiros aqui, ao Conselho Superior, o estágio inicial, ainda embrionário, de um projeto que há de se transformar num dos motores do Ministério Público do Trabalho nos próximos anos. Eu preparei uma pequena apresentação, resumi bastante, para tentando ser rápido, atendendo à súplica da nossa secretária. Falou, seja rápido, tá certo, vamos abreviar. Muito será omitido para não haver delongas, mas a essência eu espero trazer aqui. Pode passar, por favor. Por que nós estamos fazendo a revisão do planejamento estratégico? Primeiro, porque o planejamento estratégico atual está vencido. Ele já venceu e já foi prorrogado. Ele está ultrapassado no tempo e até na sua própria vigência histórica. Há necessidade de uma definição de estratégias dentro de um novo cenário. O cenário onde o planejamento estratégico atual, vigente, foi implementado, era um momento de crescimento institucional muito importante. Hoje é o reverso, é de reversão, na medida em que nós estamos enfrentando mares opostos, ou uma maré oposta. Nós estamos remando contra a maré nessa forma. Reforma trabalhista, a limitação do teto de gastos, onde o crescimento do Ministério Público não é mais possível. Nós vamos ter, na verdade, um encolhimento até da carreira, porque nós vamos ter abertura de vagas por aposentadorias e tal, mas não vamos poder contratar porque não vai haver orçamento para garantir o salário. Então, nós temos que ter um planejamento estratégico adequado à realidade que nós temos hoje. Pode passar. Outra tônica é
a visão de Ministério Público que o próprio Conselho Nacional do Ministério Público modificou. É o que hoje se chama de ação resolutiva do Ministério Público Brasileiro. Nós temos que buscar adequar a nossa instituição a essa visão de Ministério Público resolutivo que tem sido recomendada até pelo Conselho Nacional do Ministério Público através da recomendação 54. Quais são as bases que nós estamos usando para começar esse trabalho? Primeiro, renovar ou dar uma nova feição à imagem que nós temos hoje no planejamento estratégico hoje, que é a imagem que a gente usa, esse termo imagem, no planejamento estratégico atual, é missão. Defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais e disponíveis. Não que isso seja errado, muito pelo contrário. Isso é o que nós somos, isso está na Constituição. Só que nós queremos avançar. Além do que nós somos, nós podemos ter uma imagem vinculada àquilo que nós fazemos, né? Dando uma maior legitimidade à nossa imagem social. Nós somos isso e nós fazemos isso. Queremos dar um passo além. Não vamos abandonar o que nós somos. Nós vamos acrescentar o que nós fazemos, ou o que nós queremos fazer. Como a busca de uma legitimidade para a nossa atuação, já que num plano interno nós estamos enfrentando mares turbulentos, nós achamos conveniente abraçar ou aderir, ou trazer para nós, como nós já estamos tendo uma visibilidade perante órgãos internacionais, a agenda da ONU para desenvolvimento sustentável. Nossas iniciativas internacionais têm tudo a ver com essa agenda. Nós já estamos próximos a essa agenda nos organismos internacionais, na ONU, na OIT, e nós podemos dar uma maior repercussão da nossa ação adotando esse discurso, já que a legitimidade interna com a onda liberal, neoliberal que nós estamos vindo, as reformas, e nós queremos aderir a um modelo que nos dê legitimidade de ação interna a partir disso, para enfrentamento das situações adversas que nós temos, é um reforço bastante importante. O momento institucional da formatação das 3 subcâmaras da CCR, isso é uma questão institucionalmente única, é uma oportunidade que nós temos institucional. Já que nós estamos institucionalizando a CCR com 3 subcâmaras, nós podemos incorporar essa visão ao nosso planejamento estratégico. O nosso planejamento estratégico, que hoje é paralelo, é uma burocracia paralela, há de ser integrado ou internalizado ou fazer parte do dia a dia da ação institucional do Ministério Público do Trabalho. Outra coisa fundamental que nós temos hoje é a possibilidade técnica real de coleta de dados externos e internos através, por exemplo, dos observatórios digitais. Nós temos hoje um instrumental técnico extremamente avançado e nós, por que não utilizar isso na nossa ação finalística? A alegoria que eu tenho usado nas conversas é: se nós temos um avião a jato à nossa disposição, que está sendo usado por outras instituições, nós já sabemos, já temos ciência de outras instituições, prefeituras, até governos de estado, que estão solicitando e utilizando os nossos observatórios digitais para fomentar e para implementar as políticas públicas deles, e nós mesmos não estamos usando. Vamos usar esse avião a jato na nossa ação finalística. Não vamos ter um avião a jato estacionado no aeroporto e agir montados em jegue, montados em motinho, em uma bis, andando por aí numa motinho 50 cilindrada. Vamos usar esses observatórios digitais, essas ferramentas, esses bancos de dados que nós temos acesso, através de uma iniciativa muito importante da nossa instituição, para gerir, para ser o motor da nossa atuação finalística. Pode ir passando? Racionalizar os nossos objetivos estratégicos. Hoje, dentro do planejamento estratégico atual, nós temos mais de 20 objetivos. Finalísticos são 8. Para cada coordenadoria nacional, um objetivo tal, não sei o quê. Quando você tem muito objetivo, você não tem objetivo nenhum. Eu acho que nós podemos dar uma consistência e uma granulação maior nos nossos objetivos estratégicos, tornando a nossa atuação mais eficiente. Deixando de ser uma ação reativa, aleatória, de acordo com para ser, com demandas externas, para ser uma atuação contundente e direcionada dentro dos objetivos que nós vamos
a estabelecer institucionalmente dentro do Ministério Público. A institucionalizar o planejamento estratégico como fundamento de toda ação finalística. Não mais ser uma burocracia paralela, buscando relatórios, tal, não sei o quê. Não, nós queremos que a ação do planejamento estratégico seja a ação finalística, a reformulação, o revigoramento de toda a nossa ação finalística, das coordenadorias nacionais, dos procuradores na ponta, dos procuradores lá nas PTMs, tendo como instrumental as ferramentas do planejamento estratégico. Nós queremos tornar o planejamento estratégico o instrumento de suporte e de motivação da ação finalística do Ministério Público do Trabalho. Quais são os paradigmas que nós estamos adotando? Vai devagar. Não passa todos de uma vez, não. Primeiro, a adoção de uma imagem institucional mais positiva, que seria da instituição promotora do trabalho decente e do desenvolvimento sustentável. Além de ser a instituição de defesa dos interesses sociais indisponíveis no ambiente do trabalho, o que nós fazemos é isso. Nós promovemos o trabalho decente e o desenvolvimento sustentável. Isso tem tudo a ver, como nós vamos demonstrar daqui a pouquinho, tem tudo a ver com uma identidade com a nossa atuação finalística. Sem mudar a nossa atuação finalística, nós vamos adotar uma imagem de maior repercussão, de maior penetração social, capaz de fazer frente à onda de reação que nós estamos adotando. Essa imagem é uma proposta que há de ser aprovada pelas instituições do Ministério Público do Trabalho. Por que nós fazemos? Qual é a nuvem de ideais que nós estamos fazendo essa revisão? Uma conjuntura extremamente adversa, a conveniência de se manter a harmonia com a Agenda 2030. Essa palavra falência, hoje, depois de enfrentar, não é falência, é obsolescência. O sistema de reação através de demandas sociais, nós não fazemos a nossa pauta, nós somos pautados por aqueles que nos pedem a nossa atuação. Isso não é que faliu, é obsoleto, está obsoleto. Ele pode ser modernizado, ele pode ser atualizado, ele pode ser adequado a uma realidade nova. A nossa atuação não ser somente pautada por NFs. Como nós vamos tratar essas NFs? O que nós vamos fazer com essas demandas sociais? De forma que nós não sejamos pautados por quem identifica a gente como uma forma de um órgão que recebe petições, e sim através do nosso planejamento. A oportunidade da criação das 3 subcâmaras, a necessidade de racionalizar os objetivos estratégicos e, fundamental, aproveitar a expertise das coordenadorias nacionais. As coordenadorias nacionais precisam ser revigoradas, elas já foram o grande motor. Tudo que o Ministério Público do Trabalho fez de fundamental, de relevante, foi através de iniciativas das coordenadorias nacionais. A inserção dos portadores de deficiência, combate ao trabalho infantil, tudo isso são projetos das coordenadorias nacionais que foram conduzidos e implementados brilhantemente pelas coordenadoras nacionais, que hoje estão quase que digamos assim, empoeiradas, estão até sem incentivo de atuação. Eu acho que nós podemos dar uma nova revigorada nas coordenadorias nacionais. Pode passar. Como é que vai ser feito? Sugestão de temas também. Nós podemos criar para cada subcâmara, por que 3 objetivos estratégicos? Porque são 3 subcâmaras. Chega. 3 objetivos estratégicos referentes a 3 subcâmaras. Sugiro que o primeiro objetivo estratégico correspondente à primeira subcâmara seria a promoção do trabalho seguro, que seria todas as questões inerentes ao meio ambiente do trabalho. A coordenação desse objetivo ficaria a cargo da primeira subcâmara, a revisão de todos os procedimentos pertinentes a esse primeiro objetivo. O segundo objetivo, o enfrentamento das piores formas de trabalho e da discriminação. É uma sugestão de tema. Podemos discutir institucionalmente outros, que seria de outro nome para ser dado, que seria o combate ao trabalho infantil, o combate ao trabalho escravo, combate a todas as formas de discriminação. Ficaria sob a coordenação da revisão, o poder revisional, da segunda subcâmara de coordenação e revisão. E o terceiro objetivo, a promoção da proteção social pelo trabalho seguro, pelo trabalho decente, que seria o combate a todas as formas de fraude e a precarização do trabalho. Cada um desses... Calma. Cada um desses
objetivos teria dentro de si um eixo vertical de atuação, correspondente à primeira subcâmara, seria o meio ambiente do trabalho, agora vai, e a saúde do trabalhador. Correspondentes, todos os procedimentos vinculados a esse eixo, o temário, vocês vejam que vai se deixar de ser o referencial da ação para ser os eixos de atuação finalística. Tudo que for referente ao meio ambiente do trabalho e saúde do trabalhador, correspondente ao primeiro objetivo, vai para a primeira subcâmara. Na segunda subcâmara, seriam os projetos vinculados ao combate ao trabalho infantil e do adolescente e à promoção da igualdade e combate à discriminação. Todos os procedimentos seriam autuados dentro desse eixo e seriam vinculados verticalmente à segunda subcâmara no seu papel de revisão. E o terceiro objetivo, e também... Trabalho escravo e tráfico de trabalho, está certo, faltei. Terceira subcâmara, a precarização individual, que seria as fraudes e a terceirização, e a precarização coletiva, que seriam as questões inerentes à liberdade sindical. Observem que não há mais aquela vinculação. Cada objetivo estratégico corresponde a uma coordenadoria nacional. A coordenadoria nacional vai elaborar os seus projetos de acordo com esses eixos. Por exemplo, a coordenadoria dos portos, A coordenadoria dos portos há de ter projetos vinculados ao meio ambiente do trabalho, há de ter projetos vinculados a fraudes, né? Depende das coordenadorias nacionais a vinculação não mais com com objetivos estratégicos, que seriam esses três, e sim com os eixos de atuação onde ela vai elaborar os seus projetos. Por quê? Esses eixos vão vincular até o temário para ter a verticalização dos procedimentos, vai diminuir até aquelas questões de prevenção, de autuação, as classes de atuação, tudo isso vai ser abordado ou vai ser afetado dentro desse projeto. Agora sim, vamos em frente. Qual seria o paradigma? Uma atuação baseada em programas, projetos e operações, e não mais em NFs que entram. Hoje nós temos um monte de NF que entra e a planejamento estratégico indo buscar relatórios. Vem cá, o que dessas NFs corresponde aos nossos objetivos? Mais da metade não corresponde. Mais da metade não corresponde. Nós fazemos muito mais pelo que não é objetivo estratégico do que pelo que é. Isso estão nas nossas estatísticas, estão no MPT Digital. São dados que eu não vou apresentar aqui para não alongar muito, mas nós já temos esses dados em mãos. A demanda social é uma fonte de informação para nós, e não mais a nossa pauta de atuação. Dessa forma, nós vamos superar o modelo de atuação responsiva. Nós vamos ter os nossos projetos, programas, operações montadas, e todas as NFs adequadas a esses projetos, operações, serão processadas dentro dos projetos, dentro dos programas, dentro das operações. E não mais o inverso, né? Hoje nós fazemos o inverso, nós queremos inverter essa lógica, que toda a nossa atuação seja através de programas, projetos e operações. Nós queremos revigorar as coordenadorias temáticas. Elas serão as gestoras e executoras dos projetos nacionais e regionais. Nós teremos projetos locais, nacionais e regionais, dentro daqueles eixos. Meio ambiente do trabalho em São Paulo é uma coisa, meio ambiente do trabalho no Amazonas é outra, meio ambiente do trabalho no Nordeste é outra. Então, o projeto nacional seria o combate a, por exemplo, morte no trabalho. Morte no trabalho em São Paulo é uma coisa, morte no trabalho no Amazonas é outra, morte no trabalho em Salvador é outra coisa. Então, nós queremos ter essa estruturação onde as coordenadorias nacionais vão ser o eixo central de elaboração e execução de todos os projetos nacionais. E vão coordenar todas as operações. Porque hoje as coordenadorias nacionais, elas perderam até essa função. Elas montam projetos nacionais com base em perspectivas bastante empíricas, digamos assim, de intuição, mas não com base em um programa específico de atuação. Nós queremos que as coordenadorias sejam os nossos braços executivos. Elas vão propor os projetos, vão executar os projetos, os grupos de trabalho, as forças-tarefa, etc, etc, etc. Precisamos revigorar as coordenadoras nacionais através do planejamento estratégico. Pode ir. O planejamento estratégico ele há de ser orientado através de objetivos e eixos, projetos e operações. Hoje, nós não temos avaliação de qualidade, de mérito de todos os projetos. Tal. É preciso que haja. Os projetos, quem propõe o projeto é a Coordenadoria Nacional. Quem aprova o projeto não há de ser a Coordenadoria Nacional.
Há de ser por a CCR, há de ser a CPGE, há de ser... Não sei, vamos estabelecer o projeto que nós estamos criando. Quem vai propor os projetos, quem vai aprovar os projetos e quem vai avaliar se os projetos estão sendo bem executados ou não. Essa estrutura é que é parte do planejamento estratégico, que é a essência do planejamento estratégico, que é fundamental ao planejamento estratégico. Então, nós queremos que os objetivos sejam alcançados através desses eixos. Para isso, nós precisamos ter metas, nós precisamos ter indicadores que deverão ser cumpridos, deverão ser propostos e deverão ser cumpridos e avaliados no seu devido tempo. Isso tudo é fundamental para que nós tenhamos um planejamento da nossa atuação finalística. Os eixos serão vinculados aos objetivos estratégicos, os 3 objetivos, 3 eixos. Os projetos serão vinculados aos eixos, os projetos regionais aos projetos nacionais, e isso vai criar uma estratificação vertical da nossa atuação, de forma que seja coerente e nacionalmente uniforme. Não vou dizer única, mas uniformizada no plano nacional. O trabalho é difícil? Se fosse fácil, ninguém precisaria fazer. Por isso que nós estamos fazendo. Vamos, né, Está acabando a última slide. É que eu não posso estender. O fluxo vertical na definição de competências de quem vai fazer essas coisas. O programa de gestão e ação estratégica em substituição a essa ação dispersiva. Todas as ações de todos os órgãos institucionais serão feitos em torno do programa que será decidido pela instituição de gestão estratégica da nossa atuação, que será renovado e avaliado periodicamente. Sugiro que seja anualmente. A ação baseada na prospecção de dados é o núcleo central da atuação na ponta. Pode passar. Significa que nós vamos fazer o uso de ferramentas de TI e de inteligência artificial para ser baseados em evidências, que é exatamente usar as ferramentas que nós temos, os bancos de dados que nós temos acesso, o avião a jato que nós temos, que nós não estamos usando, e indicadores efetivos para aferição dos resultados e remodelação da nossa atuação finalística. Esse é o projeto. O último, esse aí é só um panorama de como ele ficaria, né, a nossa atuação finalística. Você vê que, entre todos os organismos, nós temos o programa de gestão estratégica. Todo mundo, por isso que eu estou trazendo ao Conselho Superior, vai estar vinculado, de alguma forma, comprometido com o programa de gestão e ação estratégica. A CCR, a Corregedoria, o Conselho Superior, todos os órgãos institucionais, todos os comitês de governança, todas as coordenadoras nacionais, as unidades locais e regionais, estariam comprometidas com esse programa de gestão estratégica. Para a execução desse projeto, que é imenso, que é enorme, nós vamos precisar trazer diversas solicitações de atribuições, de revisão das normas, de adequação dos nossos programas internos, da nossa normativa interna, para adequação por esse Conselho. É por isso que eu precisava trazer essa informação agora, nesse momento, onde nós vamos começar a fazer essa análise, essa avaliação, para trazer ao Conselho, a análise do Conselho, as proposições normativas necessárias. Eu agradeço e peço perdão por ter demandado tanto tempo. Obrigado. Conselheiro, comunicado da ouvidoria do doutor Rogério. Senhor presidente, bom dia. Bom dia. Cumprimento a todos que nos ouvem, os presentes. Em primeiro lugar, tenho que agradecer, em nome da equipe da ouvidoria, as palavras generosas da conselheira Delamare, que só nos serve de incentivo para tentar melhorar o nosso trabalho. Foi distribuído o informe e, como temos uma certa urgência, eu não vou repetir o que está escrito e distribuir a todos vocês, apenas vou direto ao ponto terceiro, que é esse evento que nós vamos fazer dia 27 de fevereiro. Eu espero contar com a presença de todos os senhores. E chamar a atenção para o diagnóstico, foi uma palavra que a doutora Delamare usou, e é importante, desse questionário. Dentro deste tema, ainda dizer aos senhores que nós tivemos alguma atenção com os terceirizados, e com os aprendizes e com os estagiários. Nós vemos que é um grupo que fica um pouco invisível. Então, os terceirizados, por exemplo, nós conseguimos instalar em todas as unidades um computador para que eles pudessem ter acesso. Foi uma preocupação nossa. Então, o relato está pronto, está feito aí, e eu agradeço a concessão da palavra. Muito obrigado.
Presidente da associação, doutor Ângelo Fabiano. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores conselheiros, senhor ouvidor. Muito rapidamente, para não atrasar a sessão, parabenizar o doutor Manuel Jorge pelo convite, que honra muito o Ministério Público, e é fruto do reconhecimento da sua capacidade, do seu conhecimento acadêmico, e que vai levar para o exterior, para a França, né, enfim, o conhecimento do Ministério Público do Trabalho. Parabenizar também o conselheiro Bojá pela apresentação do futuro, enfim, a minuta, o projeto do Programa de Ação Estratégica, e fazer apenas um convite, dizer que as inscrições do nosso Congresso Nacional de Procuradores do Trabalho estão abertas, e esse ano nós temos como tema central o papel do Ministério Público do Trabalho na construção jurisprudencial pós-reforma trabalhista. Há uma preocupação de o quanto o Ministério Público do Trabalho, os procuradores do trabalho podem contribuir para minimizar, contribuindo para uma construção de uma jurisprudência em primeiro, segundo grau e nos tribunais superiores, de forma a minimizar os danos da reforma trabalhista. Tá? Então, essa programação está sendo já formatada, mas já posso adiantar alguma coisa aqui. Na abertura teremos a palestra do professor Mário Sérgio Cortella, filósofo muito conhecido, nacionalmente conhecido, e um nome excelente. Também teremos... Como? Mário Sérgio Cortella. E teremos também uma palestra sobre um tema muito interessante, que está despertando muita curiosidade nos colegas, que é a questão da eventual migração do regime previdenciário. Então vamos levar um diretor de seguridade do FUNPRESP para fazer essa explanação, já que nós temos um prazo de até 29 de julho para a migração, e é uma opção irretratável e irrevogável, para a gente trazer subsídios aos colegas para um tema que é de tanto interesse para os membros do Ministério Público do Trabalho. E até para aqueles que ingressaram como os senhores antes de 2003, trazer eventuais vantagens e desvantagens de se pensar numa migração, para que os colegas possam tomar essa decisão de maneira mais refletida. Tá? Então, a grade está sendo formatada e espero contar, como presidente da NPT, com a presença dos senhores que sempre nos honram no nosso Congresso. Então, faço esse convite oficialmente, e depois chegará aí para cada um dos conselheiros, para o presidente, para o secretário, para o ouvidor, e nos honraria muito tê-los lá. Só isso, senhor presidente, sem maiores delongas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ângelo Fabiano. Vamos à segunda parte da ordem do dia. Processos com vistas regimentais. Item 1, PGEA número 4.316 de 2017, 00900, dígito 2, está com vista regimental, conselheira Edela Mari. Conselheira Edela Mari, com a palavra. Com anterioridade, o processo foi submetido à vista regimental do conselheiro Bojá. Ontem à tarde, ele me encaminhou o voto dele de vista em relação às alterações da resolução 135, e eu adiro a promoção do conselheiro Bojá, sem ressalva. Não sei se o voto de vista dele está disponibilizado, senão eu faço uma leitura rápida. Eu posso fazer algumas considerações. É aquela... É a portaria que trata da certidão de eletrônica. regularidade. Aconteceu houve uma intercorrência durante essa discussão, esse projeto de vista, que foi a portaria 291 do Corregedor Nacional, do doutor Rochadel. Conselheiro, senhor presidente, senhor secretário, uma questão de ordem. Eu vi aqui, numa das certidões, a penúltima decisão anterior, diz que o proferimento do voto vista do conselheiro Luiz Eduardo Guimarães Bojá foi adiado para a próxima sessão. E na sessão seguinte, ele prosseguiu a vista regimental. Ou seja, acho que não foi feito o seu voto aqui publicamente Não foi. na sessão. Está correto. Então, Este é o seu voto agora? Já que É nós que vamos como a votar... conselheira Edela Mari aderiu ao seu voto, então eu achei ela que... pediu vista numa sessão e aí eu apresentei. Ela qual era aderiu o meu informalmente, voto. então agora o seu voto Pode. Então, pronto, Então ela não vai divergir, né?
a intercorrência que houve, que motivou, faz parte, eu incorporei ao meu voto aqui, foi essa portaria do Corregedor Nacional, doutor Orlando Rochadel, estabelecendo uma série de requisitos para a correição nacional, prazos que ele considera. Qual é a data dessa portaria, Celso? 27 de novembro de 2017, recentíssimo. Ele considera nas correições nacionais, ou seja, o CNMP considera nas correições nacionais o prazo de 30 dias, o prazo de 3 anos de duração dos procedimentos administrativos de natureza investigatória, ou seja, ele correiciona, ele considera para a correição processos em curso há mais de 3 anos, sem problema. Prazo de 30 dias prorrogável uma vez, fundamentadamente por mais 90 dias para apreciação de notícias de fato. Então, qual é o prazo que a Corregedora Nacional considera para na sua correição para as notícias de fato? 30 dias prorrogável fundamentadamente por mais 90. Então, 120 dias ao todo, né? Prazo de 90 dias para impulsionar com eficiência os processos de natureza civil, ou seja, os procedimentos ficarem conclusos ao procurador por mais de 90 dias, eles vão entrar em correição, eles estarão sujeitos à correição. São os critérios adotados pela Corregedoria Nacional. Prazo de 30 dias para análise dos processos judiciais, ou seja, os processos que vêm para aparecer, né, órgão interveniente, no caso, ele considera prazo de 30 dias, salvo prazos próximos, por exemplo, mandado de segurança tem um prazo específico para manifestação do Ministério Público. Esses são os critérios adotados pelo Corregedor Nacional, que, na apreciação do meu voto, eu passei a considerar também, né, na proposta de revisão. O voto é longo, não sei se os colegas vão querer que vote, que eu manifeste inteiramente. Era interessante porque o voto não foi disponibilizado. Não foi disponibilizado? Não. Podemos passar para todo mundo e votar na semana seguinte, na próxima sessão? Melhor, né? Porque é um tema realmente que vem gerando debates, né? Então fica assim. A disponibilização a ser feita aos demais conselheiros e adiamos para a próxima sessão. Já só com esse argumento que o que eu fiz, basicamente, foi incorporar a portaria do Corregedor Nacional ao meu voto aqui, a nossa normativa interna. Então aí eu passo para os colegas e na próxima sessão a gente vai ter condições de profundidade. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite? Sim. Como se trata de matéria relacionada à competência normativa, resolução, não ingressará na pauta da sessão extraordinária do dia 6 de março. Não. E eu não estarei na sessão do final do mês de março. Sim. Senhor presidente, eu gostaria de deixar consignada a minha posição, desde logo, sem embargo da posição do Corregedor Nacional, do Ministério Público, com relação ao prazo da notícia de fato. Entendo, e aqui gostaria de deixar consignada essa minha posição, entendo que há peculiaridades na atuação investigativa do Ministério Público do Trabalho que não se compatibilizam com os estritos prazos que foram, data máxima vênia, acolhidos pelo eminente conselheiro Bojar, quando, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho está a depender de que seja apresentado ou encaminhado subsídios técnicos para a atuação do Ministério Público do Trabalho. Então, teríamos uma notícia de fato precocemente arquivada, tão só para atender às determinações da Corregedoria Nacional. Então, eu gostaria de trazer essa ponderação em virtude de o Ministério Público do Trabalho ser destinatário e necessitar de subsídios que são fornecidos ao Ministério Público por outros órgãos, como é o caso da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, e sem, evidentemente, deixar de elencar outras situações que podem ensejar o elastecimento natural desse prazo para a atuação eficiente do Ministério Público do Trabalho, senhor presidente. Eu posso fazer um comentário para o doutor Manuel Jorge, o conselheiro Manuel Jorge? Há uma resolução do CNMP que não permite que durante a fase de INF se faça requisições.
Então, nesse caso, não é que ela seria indeferida. O colega procurador, né, membro do Ministério Público, nacionalmente falando, porque a resolução é do CNMP, instaura um procedimento, instaura um inquérito e faz a requisição para a superintendência. Não se pode fazer, isso é uma resolução do CNMP, dentro desse procedimento aqui do 30 mais 90 dias, não se pode fazer requisição. É uma limitação que eles criaram, não vou racionalizar isso com relação... Mas é a norma que tem, então é por causa disso. Vossa Excelência registra como voto essa posição? Eu registro como ponderação. Com a ponderação, né, para ser analisada. Tá certo. Porque a portaria, presidente, a portaria é apenas uma orientação do Corregedor Nacional para fins do que ele vai dar prioridade na correção. Na correção. Trasladar isso para nós não darmos certidão de regularidade do trabalho, me parece um passo que tem que ser bem gostaria de só sopesado. colocar uma questão de ordem. O voto será disponibilizado Sim, para a próxima sessão. e aí será Então, eu creio que o objeto de momento discussão oportuno, própria. já se sabe a ponderação que foi feita pelo conselheiro Manuel Jorge, em razão do impedimento dele. A Na próxima ponderação sessão, do conselheiro Manuel Jorge foi em razão de ele estar ausente. é isso que eu estou da colocando. sessão, Então, creio que a quando nós discussão, o apreciarmos. momento pertinente é na sessão, após a leitura do voto e de toda a questão relacionada ao processo. Conselheira Ivana, vamos ao... Tá, então adiado isso, Fica né? adiado para a próxima sessão. Item 2, PGEA número 2478 de 2017, interessado MPT, assunto pedidos de revisão da resolução 133 de 2016, apresentação de consultas. Relatora conselheira Sandra Lia Simon, encontra-se com vista regimental da conselheira Edelamari Barbosa. Eu analisei o processo e ontem mesmo eu conversei com a conselheira Sandra quais as ponderações que eu teria em relação ao voto da conselheira. E aí, Eu posso até elencá-las aqui, se Vossa aí, Excelência com certeza. permitir. Aí nós Então, chegamos entramos em acordo em relação a essa questão. Isso. E creio que São seria 4 oportuno. pontos bastante simples. Eu vou elencá-los aqui para contar do meu novo voto, que eu estou incluir, acolhendo, e depois parece que o conselheiro Bojar vai pedir vista. Sim. Então, só para constar que eu estou fazendo estes 2 acolhimentos. Artigo 14, parágrafo 2º, para constar, a fim de evitar a preclusão de qualquer espécie e ou perecimento de direito. É a primeira ponderação da conselheira Delamare que eu estou aderindo. A segunda diz respeito ao artigo 16, parágrafo 1º, quando, sobre a substituição na modalidade remota, eu havia na minha proposta de voto, eu delegava isso ao procurador-chefe e a conselheira Edelamari, muito pertinentemente, me chamou a atenção de que, quando se trata de substituição nacional, isso deve continuar com o procurador-geral, porque extrapola o âmbito de uma regional. Então, eu vou adequar a redação do parágrafo 1º do artigo 16 nesse sentido. E a terceira é sobre o parágrafo 3º do artigo 17, para constar o dispositivo legal, que me parece importante, porque substituição de procurador do trabalho no 2º grau é possível por conta da lei complementar, e de procurador regional do trabalho em 1º grau não é possível, a não ser com autorização do Conselho. Então, é bom, para que já nos acostumemos com isso, que ainda estamos aprendendo essa fixação de procuradores do trabalho no 1º e procuradores regionais do 2º grau, fazer constar o dispositivo da lei complementar, que isso é uma determinação legal. E houve, a última, uma repetição, que eu também vou adequar a redação, do dispositivo constante no artigo 25. Eu vou fazer uma adequação de modo a não suprimir esse artigo 25, para não atrapalhar a numeração da resolução. Então, eu vou fazer essas adequações do voto e vou disponibilizar novamente o voto a todos os conselheiros. Apenas isso, senhor presidente. Com a manifestação da conselheira Sandra Lia, nós, incorporando as propostas da conselheira Delamare, será disponibilizado o novo voto, né? E já podemos registrar a vista regimental também ao conselheiro Bojar. Ok. Posso?
Item 3, PGEA número 2479 de 2017, interessado MPT, assunto consultas, pedidos de esclarecimentos e de revisão da resolução 132 de 2016. Esse processo está com vista regimental ao doutor Ronaldo Curado Fleury, doutor Eduardo Guimarães Bojari e conselheira Edela Mari. Sim, então, esse nós vamos retirar de pauta, adiar para a próxima sessão. Próximo, doutor. Já são os processos desta sessão. Item 4, PGEA 186 de 2017, interessado CNMP, assunto alteração dos artigos 10 e 11 da resolução nossa, do CSMPT 69 de 2007, relatora conselheira Edela Mari, revisor conselheiro Jefferson. Com a palavra, a conselheira Edela Mari. Eu vou fazer a leitura do voto. Não sei se todos os conselheiros fizeram a leitura do voto. Foi disponibilizado já há algum tempo na... trata de alteração da proposta dos artigos 10 e 11 da resolução do Conselho Superior do Ministério Público Trabalho. Eu vou ler o voto, acho que é mais tranquilo. Até para os colegas que estão assistindo a sessão não ficarem um tanto quanto perdidos. Trata-se de proposta de alteração, adequação dos artigos 10 e 11 da Resolução número 69 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, que teve como origem o ofício circular número 20/2016/COAD/SPR, Conselho Nacional do Ministério Público, apresentada pelo secretário-geral do CNPP, que informa a alteração dos artigos 10 e 11 da Resolução 23, texto atualizado pela Resolução 143 do CNMP, cujas disposições no âmbito do MPT possuem correspondência com as da Resolução 69/2017 do CSMPT. Inicialmente, o referido feito foi distribuído ao subprocurador-geral do Trabalho, Rogério Rodrigues Fernandes Filho, como relator, e à conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, como revisora. Em sucessivo, o relator conselheiro Rogério Rodrigues Fernandes Filho apresentou seu voto às folhas 18 a 23, após, conforme o espaço de folhas 25, então o relator finalizou seu mandato junto a este conselho. Em seguida, o feito foi redistribuído ao conselheiro Ricardo José Macedo de Brito Pereira, como conselheiro relator, e a conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano como revisora. Em 14/9, o feito veio a mim redistribuído em razão dos referidos conselheiros já não mais integrarem o colegiado do CSMPT. É o relatório. Acompanho sem ressalvas o voto do então relator, conselheiro Ricardo José Macedo de Brito Pereira, que a seguir peço vênia para transcrever. Trata-se de proposta de alteração dos artigos 10 e 11 da Resolução 69/2007 do Conselho Superior do MPT, no exercício da competência normativa prevista no artigo 98.1 da Lei Complementar 75, órgão ou previsão inserida no artigo 83.5 da Lei Complementar 75 e cujas diretrizes encontram-se definidas nos artigos 104 e 106 do mesmo diploma legal. Ante a excelência do trabalho desenvolvido pelo Subprocurador-Geral do Trabalho, Rogério Rodrigues Fernandes Filho, sigo a proposta da resolução proferida às folhas 18, acolhendo parcialmente a proposta. A resolução número 23 do Conselho trata em seu artigo 16. Cada Ministério Público deverá adequar seus atos normativos referentes a inquérito civil e a procedimento preparatório de investigação civil aos termos da presente resolução no prazo de 90 dias a contar de sua entrada em vigor. Nesse sentido, é necessária a adequação da Resolução 69, de modo que o seu teor esteja em conformidade com a Resolução 23 do CNMP, com redação dada pela Resolução número 143 do mesmo Conselho. Aí vem a transcrição, a confrontação em quadros do que era o teor do artigo 11, que trata, não oficiará nos autos do inquérito civil do procedimento da ação civil pública o órgão responsável pela promoção do arquivamento não homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público ou pela Câmara de Coordenação e Revisão. É uma norma de impedimento, do artigo 11, e o artigo 10, que trata do parágrafo 4º, trata do seguinte: deixando o órgão de revisão competente de homologar
a promoção de arquivamento tomará uma das seguintes providências: converterá o julgamento em diligência para a realização de atos imprescindíveis da sua decisão, especificando-os e remetendo-os ao órgão competente para designar o membro do Ministério Público. É o que trata, tá? E a proposta é a seguinte em relação a esses dispositivos. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público do Trabalho, em relação ao artigo 10, parágrafo 4º, inciso 1. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público do Trabalho, caso se convença da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública, promoverá, em peça autônoma e fundamentada, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório. Parágrafo 4º. Deixando a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho de homologar a promoção de arquivamento, tomará uma das seguintes providências. Converterá o julgamento em diligência para a realização de atos imprescindíveis à sua decisão, especificando-os e remetendo os autos ao membro do MPT que determinou seu arquivamento e, no caso de recusa fundamentada, ao órgão competente para designar um membro que irá atuar, bem como notificação às partes interessadas. Então, mera adequação. Tá? Artigo 11. Não oficiará nos autos do inquérito civil, do procedimento preparatório da ação civil pública, o órgão responsável pela promoção de arquivamento não homologado pela Câmara de Coordenação e Revisão, ressalvada a hipótese do artigo 10, parágrafo 4º desta resolução, que foi o que foi alterado para compatibilizar. Então, o voto visa a adequação dos textos previstos nos artigos 10 da Resolução 69 com a norma da Resolução 23 do Conselho, que é seu fundamento de validade. É o voto que nós apresentamos na linha do que já tinha sido apresentado pelo conselheiro, aqui hoje ouvidor, né, Rodrigues, e pelo conselheiro Ricardo. Estou à disposição. Nesse voto eu sou revisor, eu estou acompanhando a relatora e vou tomar os votos. Conselheira Ivana. De acordo com o relator e revisor. Conselheira Sandalia. De acordo. Conselheira Júnior Nader. De acordo, presidente. Conselheiro Manuel Jorge. De acordo. Conselheira Cristina Nobre. De acordo. Conselheiro André Luiz. Sim, estou de acordo com a adaptação a uma resolução do Conselho Nacional. Conselheiro Bojar. Só vou deixar registrado que, acontecido já, o grupo de trabalho da Resolução 74, que foi criado para adequar, vai fazer uma reformulação completa da 69. Mas, por enquanto, como dentro do objeto atual, eu vou votar com a relatora e com o revisor, já deixando registrado, para não exaurir esse conselho, nós traremos uma revisão completa da 69 em função dos resultados do grupo do GT da 174. Vossa Excelência vai trazer uma proposição. Proposição de Para reformulação. o Conselho completa. apreciar. Mas será apreciado oportunamente. O Conselho, a unanimidade, decidiu nos termos do voto da conselheira relatora. Item 5, PGEA número 17.400 de 2017, ad referendo da portaria PGT 1933 de 2017, interessado Tiago Gurjão Alves Ribeiro, procurador do Trabalho, assunto requerimento de afastamento, relatora conselheira Ivana Santos. Senhor presidente, senhores... A palavra, conselheira Ivana. Estou votando pelo referendo, porque foi atendido o disposto no artigo 204.2 da Lei Complementar 75 de 93, bem como as prescrições e regras estabelecidas pela Resolução 75 de 2008. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? O Conselho, a unanimidade, decide nos termos do voto da relatora. Item 6, PGEA número 1650 de 2017, interessado João Hilário Valentim, Procurador Regional do Trabalho, assunto requerimento de afastamento para frequentar o curso de aperfeiçoamento, o trabalho na era global, dumping social, previdência e direitos humanos em Roma, Itália, em Estrasburgo, França. Relatora conselheira Edela Mari Barbosa Melo.
É atendidos os requisitos estabelecidos na Resolução 75/2008, o voto é pelo deferimento do pleito. Os processos de 6 a 9 tratam do mesmo assunto. Então, o que nós precisamos estabelecer é os períodos. Né? Senhor presidente, Sim, conselheira. só uma questão de ordem, a conselheira Edelamare, só para, acho que já deve estar constando, ali, o período de afastamento, 19 de maio a 2 de junho, Estamos com 2 porque dias. se os demais também estiverem assim, eu posso fazer o pregão um por um e É o adequar mesmo o período? dela. 2 dias de trânsito que a gente... Dentro do precedente. Tá, então, votamos esse, eu Votamos. faço os pregões seguintes, né? Então, já foi. Voltando à pauta aqui, o processo número 6 da pauta, que trata do afastamento do procurador João Hilário Valentim, o Conselho, à unanimidade, decide nos termos do voto da relatora. Então, item 7. PGEA número 52 de 2018, do interessado é José Heraldo de Souza, a relatora conselheira Júnia Soares Nader, que também é requerimento de afastamento para o mesmo curso. O Conselho, à unanimidade, decide nos termos do voto da relatora. O próximo. Item 8, PGEA número 75 de 2018, interessado José Heraldo de Souza, procurador do trabalho, também requerimento de afastamento, relatora conselheira Júnia Soares Nader. Idêntico. Presidente, não é idêntico, Não? não. Não? Nosso colega doutor Zé Heraldo, uma coisa é fazer o curso no exterior. A outra é afastamento para escrever a tese. Então, Vossa Excelência me desculpa, mas o PGEA 52... o 7, né? O 7 que não é. É o 8, né? 7 o 8 é igual. Tá, é o então curso no exterior. nós aqui fazemos uma inversão, mantemos o 8 e em seguida o 9, depois a gente retorna o processo. Tá? Então, no 8 da pauta, o Conselho, à unanimidade, decide nos termos do voto da relatora. Tá, então vamos ao 9, PGE número 5 de 2018, interessada Aline Rigel Nilson, procuradora do trabalho, requerimento de afastamento para o curso da Itália, né? Relator, conselheiro Luiz Eduardo Guimarães Bojá. É a mesma coisa, dando 2 dias de trânsito antes e depois. O Conselho, à unanimidade, decide nos termos do voto do relator. Assim se decide. E agora... O item 7, então, né? Então, item 7, PGE número 52 de 2018, interessado José Heraldo de Souza, procurador do trabalho, assunto requerimento de afastamento para elaboração de dissertação do curso de mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília. Relatora, conselheira Júnia Soares Nader. Presidente, eu disponibilizei o voto a todos os colegas. Eu estou votando, entendendo cumpridos os requisitos, eu estou votando no sentido de autorizar o afastamento do procurador do trabalho, José Heraldo de Souza, para elaboração de dissertação do curso de mestrado em Direito da Universidade Católica, no período de 1º de agosto a 30 de setembro, nos termos que foram colocados. Eu examinei item por item. Correto. São 2 meses que o colega está pedindo. Alguma divergência? O Conselho, à unanimidade, decide nos termos do voto da relatora. Assim se decide. Está 1º de agosto a 30 de setembro. Então, agosto e setembro. Senhor presidente, eu tenho 2 afastamentos, me desculpem, mas eu Não. deixei passar 2 afastamentos iguais ao da conselheira Então, Edelamare. Que são os Vamos, últimos. é só dizer o número aqui, doutor Sandra, para que a gente possa... 15 e 16. 15 e 16. Posso fazer o pregão, Pode. então? PGEA número 162 de 2018, interessado Rômulo Barreto de Almeida, procurador do trabalho, requerimento de afastamento para frequentar o curso que será realizado em Roma, Itália e em Estrasburgo, na França. Relatora, conselheira Sandra Lia Simon. Nos mesmos termos e no mesmo período de afastamento. O Conselho, à unanimidade, decide nos termos do voto da relatora. Assim se decide. Certo. Item 16, então. 16. PGEA número 4.496 de 2017. Interessada Ailton Vieira dos Santos, procurador do trabalho, requerimento de afastamento para o curso que será realizado na Itália e França. Relatora, conselheira Sandra Lia Simon.
nos mesmos termos e no mesmo período de afastamento. O Conselho, a unanimidade, decide nos termos do voto da relatora. E assim se decide. Item 10, então, da pauta. 10. PGEA número 2 de 2018, interessado MPT, assunto aprovação da lista de antiguidade dos membros do MPT, apurada até 31 de dezembro de 2017. Relatora, conselheira Ivana Santos. Com a palavra, a conselheira Ivana Santos. Senhor presidente, eu disponibilizei o voto, fiz no formato dos votos que são feitos todos os anos. Foram considerados os colegas que foram excluídos por falecimento, aposentadoria, promoção em todas as carreiras, e também foi reposicionada uma colega que recebeu a aplicação de pena de suspensão disciplinar por 45 dias. E também foram incluídos os novos colegas, os colegas do 19º concurso. Então, eu estou votando pela aprovação da lista de antiguidade gerada pelo Departamento de Registros e Informações Cadastrais por solicitação deste Conselho Superior, apurada até 31 de dezembro de 2017. E com a publicação no Diário Oficial, nos termos do artigo 202, parágrafo 1º da Lei Complementar 75 de 93. É como voto. Alguma divergência? De acordo, presidente. O Conselho, unanimidade, decide nos termos do voto da relatora. Assim se decide. Ok. Item 11, então. PGEA número 10 de 2018, processo tem um legado físico em arquivo, que é o número 17.673 de 2016, dígito 63. Interessada, Renata Coelho Vieira, procuradora do Trabalho, assunto acompanhamento de afastamento para elaboração de dissertação de mestrado em Direito na Universidade Católica de Brasília. Relatora, conselheira Sandra Lia Simon, revisora, conselheira Cristina Soares de Oliveira Almeida Nobre. Com a palavra, a conselheira Sandra Lia. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu, na verdade, pedi para pautar este processo para que este conselho tenha um posicionamento uniforme sobre o não atendimento das requisições dos conselheiros relatores. Eu não quis tomar nenhuma medida apenas como conselheira relatora, por isso que eu trouxe esse caso à pauta de julgamento. Apenas para exemplificar, neste caso, a dissertação ela foi apresentada, houve afastamento da colega, ela apresentou a dissertação foi apresentada, mas faltou o certificado, o diploma. Então, foi requisitado o diploma. Primeiro foi determinado que a dissertação integrasse o acervo da biblioteca, assim como também instruísse os presentes autos. Eu até determinei que se aguardasse o término do prazo previsto no artigo 11.9 da Resolução 75/8 para o envio do documento referente à outorga do título de mestre da interessada, isto em setembro, que vencia no mês de novembro. Neste período, não foi apresentado o certificado, então, em novembro, eu determinei fosse oficiada a colega para que demonstrasse que ou a instituição ainda não havia emitido o certificado, porque isso é muito comum, inclusive, há instituições que demoram muito em emitir o certificado, ou apresentasse o certificado, e não houve resposta. Então, nenhuma resposta. Então, eu gostaria de ter aqui sugestões de como podemos nos posicionar frente a essa situação. Okay. A revisão é da doutora Cristina Nobre. Né? Então, a minha proposição seria no sentido de se abrir mais um prazo para que ela apresente, né, comprove, né, a conclusão da tese, e, se não fizer, que se encaminhe para a corregedoria. Senhor presidente, eu acho bastante razoável. Acho que poderia dar um prazo. Vossas Excelências sugerem algum prazo?
30 dias? Acho que 30 dias. Presidente, Sim, eu gostaria de fazer uma ponderação. certo. Senhor presidente, quando eu obtive meu título de mestre pela PUC de São Paulo, houve uma demora de quase 180 dias para que esse certificado me fosse concedido. Me lembro que naquela época, no dia da defesa, estavam os colegas, inclusive a estimada conselheira Sandra Lia, dando todo o apoio para que ele faz algum tempo. Mas, senhor presidente, eu considero que diante dessa situação e diante do fato de que a dissertação de mestrado já foi, inclusive, arquivada no banco de teses e dissertações, eu considero que, diante dessa circunstância, eu considero como comprovada a conclusão do trabalho, tendo em vista o arquivamento da dissertação por parte da requerente, senhor presidente. Eu me considero satisfeito com a juntada do volume, salvo engano, eletrônico, né, da dissertação de mestrado apresentada, mas ainda em virtude dos percalços administrativos que circundam a concessão desse certificado. Senhor Eu presidente. queria fazer algumas ponderações. Não, Posso? claro, não, Vossa Excelência como relatora. É assim, eu entendo perfeitamente, eu tenho alguns outros casos como relatora em que os requerentes, eles me comunicam que ainda não foi expedido, eu nem trago isso, eu aguardo, eu despacho. Aguarde-se por mais 180 dias, aguarde-se pelo período necessário. Eu não me sinto à vontade de aderir à proposição do Conselho Manuel Jorge, porque é uma previsão que está na resolução. Está na resolução que é necessário juntar o certificado. Eu posso esperar o certificado 1 ano, 2 anos, não tem problema nenhum se o problema é com a instituição. Mas, assim, não dizer nada, como nós também seremos correcionados pelo CNMP, aí também me pareceria que seria um pouco de descaso da minha parte. Por isso que eu trouxe essa questão para cá. Eu fico bem tranquila de não trazê-la e de ir prorrogando conforme o colega vai me dizendo, olha, não emitiu, estou com dificuldade de emitir. Todos nós sabemos que demora muito para emitir. Então, mas o problema é esse, é não ter nada nos autos por parte da requerente. É que é uma requisição, é um item que é previsto na resolução. Né? E o que se precisa, eu acho que é uma coisa tão simples, cumprir ou justificar o Conselho Superior do Ministério Público, que é um órgão superior da classe. Né? Então, a lei estabelece que cada um da gente tenha essa obrigação de prestar as informações que são solicitadas pelos órgãos superiores. Né? Então, eu acho que há uma ponderação do Dr. Manuel Jorge e também da revisora. Eu não sei se a conselheira Sandália está de acordo com a proposta da revisora. Sim, perfeitamente. Assim, ou apresentar a titulação ou informar por quê. Né? Conselheira Ivana. Senhor presidente, na qualidade de secretário, eu também gostaria de prestar um esclarecimento, agregando a tudo que já foi dito aqui, que eu recebi ontem, salvo engano, foi ontem, um ofício do CNMP, inclusive indagando sobre a nossa resolução 75. Quais são os critérios de afastamento, como é verificado o cumprimento. Então, eu acho que isso só agrega. E quais são as providências tomadas pela instituição quando há o descumprimento, seja ele qual for. Nós temos o prazo até o dia 5 de março, né? Até o dia 7 de março, 6, inclusive para informarmos ao CNMP. Então, a proposta da conselheira relatora e revisora, com as ponderações de Vossa Excelência, refutam ainda que a gente tenha uma deliberação nesse sentido. E temos inúmeros casos de colegas que demoraram. Tem um caso que eu e o conselheiro Jefferson até já fomos relatores e revisores em momentos distintos, de uma colega que demorou quase 4 anos, em razão de dificuldades no exterior. Acho muito tranquilo, já voto no sentido da relatora e revisora. Eu vou colher os votos, então, para que a gente possa concluir. Né? A conselheira Sandália, revisora, e a conselheira Cristina Nobre, relatora, a conselheira Cristina Nobre, revisoras, têm já anunciado a sua posição. Conselheiro Manuel Jorge,
Eu considero comprovado. Comprovado, né? Conselheiro André Espírito. Presidente, diante da literalidade do artigo 11 da Resolução 75, que ainda está em vigor, me parece que nós não podemos abrir mão dessa exigência que o Conselho já votou lá em 2008. Eu imagino, se é que eu entendi bem, que deve ter havido um meio de comunicação aí, e nesse sentido eu votaria que fosse reenviada essa comunicação à colega, sem essa advertência por hora, sob pena de provocação da Corregedoria. Com relação à Resolução 75, aliás, eu recebi como relator a revisão da Resolução 75 ainda no ano passado e devolvi os autos em outubro. Eu tenho uma preocupação com isso, porque na última correção do Conselho, o Conselho Nacional pediu providências de readequação da Resolução 75 e deu prazo. E esse prazo, salvo o menor juízo, já está vencido. Então, acho que nós, assim que pudermos, deveríamos nos debruçar sobre essa resolução e fazer essa adaptação. Só queria fazer uma ponderação para o conselheiro André Espírito, por isso que eu lhe mostrei. Há uma certidão de que foi recebido pela requerente o ofício do Conselho Superior do MPT. Servidor, porque o ofício foi encaminhado via procurador-chefe, pedindo para que fosse dada ciência diretamente. Eu faria, estou vendo aqui, e tenho certeza que Vossa Excelência sempre vai agir nos estritos lindes da legislação. Eu reforçaria esse meu voto no sentido de que seja reenviado, sim, seja cobrado, porque a resolução determina, mas sem essa advertência por hora. Vai responder. Correto. Conselheira Delamare. Ela não responde? Ela não responde ao ofício que é encaminhado. Conselheira Delamare, por favor. Delamare. Eu adiro a manifestação que foi lançada pelo presidente Jefferson Coelho. No mesmo sentido. Conselheiro Não, Luiz que vai no Bojar. sentido do voto da relatora. da revisora. Né? A questão da corregedoria vai ser a reiteração. O que foi ponderado é que precisam atenção ao Conselho. Sim. Precisa dar uma resposta. A conselheira Sandalia deu aqui demonstração de que há outros casos que estão sendo prorrogados e tal, mas que há uma justificativa para isso, né? Não simplesmente isso aqui Doutor Bojar? No mesmo sentido da relatora e da revisora, eu acho que preservar uma liturgia perante o Conselho Superior é importante, não é uma questão meramente protocolar, é realmente, pelo menos, informe, né? Não, eu pedi o certificado, não, eu não vejo outra saída, senão a própria posição da relatora e da revisora. A relatora pelo menos, essa é a primeira vez que está indo pelo Conselho, né? Conselheira. Foram várias solicitações da relatora sem atendimento. A relatora... Desculpa, eu cometi aqui um equívoco. A conselheira Júnia não votou ainda. Eu estou acompanhando relatora e revisora. Eu também acompanho. Conselheira Ivana. Eu também voto com relator e revisor. O Conselho, por maioria, né, decidiu nos termos da proposta de voto da conselheira relatora e revisora. Assim se decide. Ok. Item 12 da pauta. PGE número 184 de 2017, processo físico número 22.459 de 2016, interessado PGT, assunto proposta de resolução para designar membros para sessões junto ao TST. Relatora, conselheira Sandra Lia, revisora, conselheira Delamare Barbosa Melo. Senhor presidente,
Esse processo ele foi adiado em razão da ausência justificada da conselheira revisora. Da conselheira Edela Mari. Eu já informo que vou pedir vista regimental, porque a matéria não foi submetida ao Colégio de Subprocuradores. E todos os assuntos, quando são afetos a uma regional, todos os membros votam. Então, eu vou fazer, inclusive, vou propor diligência para que seja submetido seja apurado a manifestação dos colegas subprocuradores. Eu até acho que essa matéria a gente precisa logo consultar todos os colegas realmente, porque da forma que está sendo conduzida, está, a meu juízo pessoal, aqui não está falando presidente de conselho, nada, está causando uma série de problemas. Não há nenhum critério a ser dessas designações. A lei estabelece a lista de 2 anos. Essa é o que diz a lei. Está lá nas designações. Se tolerou 6 meses, 3 meses, agora é preciso que se tenha ordem nisso aqui. Eu, por exemplo, em fevereiro fui designado para a SDI. Agora, março eu estou de novo na SDI. Sem nenhum critério, quer dizer, eu tenho um tratamento de saúde pessoal que é terça e quinta-feira. Quer dizer, não se consulta ninguém, faz a revelia de todo mundo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa realmente definir e que atendam a todos os colegas aqui lotados na sua procuradoria. Eu acho o seguinte, a gente, quando está no Ministério Público, 2 coisas que são atribuições nossas, são a sessão e os processos, né? Isso aqui seria muito bom se não tivesse sessão e processo. Não chamava PGT, tinha outro nome, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade com essas coisas, que não me furto de jeito nenhum, com muito sacrifício. Estive lá em fevereiro, muito pelo contrário, quantas vezes falei, mas precisa um critério, né? Nós não podemos estar nessa forma aqui. Desculpem aí o desabafo dessa questão, mas com a palavra conselheira Sandalia. Meu voto está lançado, já foi devidamente divulgado a todos esses conselheiros, e é com meu voto, independente, com todo respeito ao pedido de vista da nossa queridíssima conselheira secretária, é com meu voto, entendo que não há necessidade de consulta ao Colégio de Subprocuradores Gerais, e eu voto nesse sentido, e assim fica registrado meu voto nesse sentido. Conselheira Edela Mari? Quando eu cheguei hoje cedo, aqui estava exatamente havendo uma discussão sobre essa resolução, com algumas ponderações da conselheira Júnia, né, da conselheira Ivana, estavam conversando, e eu vi que está existindo realmente algumas questões que precisam ser aprofundadas. Eu lancei inicialmente meu voto como revisora, aderindo à manifestação da relatora, sem ter ponderado esses elementos que eu vi em discussão e que foram lançados pela conselheira Júnia, pela conselheira Ivana, pelo conselheiro e presidente dessa sessão, né, Jefferson. Então, no caso, eu vou preferir aguardar o retorno do processo à vista da conselheira Ivana, né, com as providências que ela vai adotar, que eu creio que é para a instrução do voto de vista dela em relação à oitiva dos membros do Colégio de Procuradores Gerais, que eu acho que nessa questão aí é uma questão de simetria, né? Tudo que se faz dentro do Ministério Público que tem a ver com os procuradores de trabalho, né, o Colégio de Procurador de Trabalho é ouvido. Tudo que se faz em relação ao Conselho de Procuradores Regionais E nós que estamos sub de verdade, né, porque você tem sub contra contribuições e responsabilidade, e muito pouco considerado naquilo que é seu pelos cargos, né, imediatamente, que é o cargo de procurador e procurador regional. Então, creio que somos uma classe dentro da carreira do Ministério do Trabalho e que temos que nos começar a nos comportar como tais nas defesas dos nossos direitos e nossas prerrogativas.
Em relação a tudo, eu acho que esse processo de amadurecimento passa pela consolidação do Conselho, do Colégio de Subprocuradores e da discussão das matérias que nos afetam direta ou indiretamente. Então, eu vou preferir, no caso, pedindo venha a conselheira relatora, aguardar o voto de vista da conselheira Ivana, e isso muito tocado exatamente pelas questões que foram levantadas, as discussões que estavam. Então, eu entendo que o processo não está maduro ainda, para que a gente tenha uma definição aqui do Conselho. Após a manifestação da conselheira Sandalia relatora e da conselheira Delamare revisora... Presidente, por obséquio, presidente. Tenho conhecimento de que haverá uma reunião do Colégio de Subprocuradores Gerais no próximo dia 27, às 16h30, mas não está incluído na pauta esse tema. Eu solicitaria que fosse aditada a pauta para aproveitar a reunião que já está designada para a próxima semana. Isso aí já é uma pauta. Vou comunicar ao senhor presidente do Conselho. Eu não posso fazer isso. Presidente, então, após apenas gostaria de lembrar, Sim. minha querida Ivana, que o voto da doutora Sandra faz menção à oitiva do Colégio de Subprocuradores por ocasião da primeira minuta de resolução, né? Então, essa questão já foi tratada em reunião de subprocuradores. Mas, com essa nova roupagem, ainda não. Então, adiro à sugestão do Dr. Manuel Jorge para que se tente agilizar o processo já nessa reunião do dia 27. Porque, salvo engano, quando inclusive foi levantado esse assunto, não se chegou a deliberação nenhuma. Ficou de se ter algum estudo e tudo. Não se chegou. Eu acho que são inúmeras outras, como o conselheiro Jefferson já pontuou, inúmeros outros pontos também vão ter que ser analisados, não apenas a nossa votação. Só fazendo uma observação, né, que no voto da relatora, ela já considera, e aí eu gostaria que a relatora me corrigisse se eu estiver equivocada, os resultados desse estudo que foi feito por uma comissão, né, que foi formada... Esses aspectos todos serão analisados. Vou analisar e peço aos colegas, vou ouvir a degravação, inclusive, após a para manifestação observar os relatora e pontos. revisora, solicitou vista regimental, conselheira Ivana. Senhor presidente, eu posso deixar registrado meu voto? Sim. É porque existe parece que não vou estar na próxima sessão, vou estar em representação no exterior, então gostaria de deixar já registrado, para não falar, pedindo 1 milhão de desculpas para a doutora Ivana, que vai pedir vista. Eu gostaria, possivelmente, talvez sem prejuízo de reconsiderar, num evento futuro, eu gostaria de votar junto com a relatora, né, porque eu acho que nós não estamos falando só de escala de sessão aqui, nós estamos falando de organização da CCR. Né? É esse o caso, né? Não, então, é CCR não, é da COI. É designação. É da COI. Mas a questão da CCR, perdão pela intromissão, ela já está provisoriamente resolvida, porque, salvo melhor juízo, na última sessão, eles os já membros estão excluídos da escala até Vai registrar decisão. o voto, doutor Bajá? tá. Mas não está se definindo aqui a participação da CCR aqui? Não está se mexendo com isso. Provisoriamente, até a deliberação da questão da CCR, os membros da CCR não estão fazendo sessão. Aqui, isso aqui está se discutindo fundamentalmente a organização da participação em sessões, né, no TST, protegendo-se provisoriamente a questão dos membros da CCR. Mas fala, não fala? Sim, mas fala para excluir. Já vai adiantar o voto? Não, fala para excluir. No voto... Fala para definitivamente, excluir. isso. Então está acompanhando o relator. Estou acompanhando E isso já está definido. Então vamos registrar o voto do conselheiro por acaso eu não tiver na Bojar, que adiantou, acompanhando o relator e revisora. O próximo. O item 13 é o PGE número 63 de 2018, interessada Maria Helena Moreira Rego, procuradora do Trabalho, assunto requerimento de afastamento para elaboração de dissertação do curso de mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília. Relatora, conselheira Sandra Lia Simon. Com a palavra, a conselheira Sandra Lia.
Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, todos os requisitos observados, voto disponibilizado, me manifesto voto, portanto, pelo deferimento dos pedidos de afastamento. São 2 em 2 meses, 2 meses separados, com autorização da chefia, documentos tudo em ordem, então, nesse sentido. O Conselho, a unanimidade, decide nos termos do voto da relatora. Item 14. PGEA número 18.296 de 2017. Interessado MPT. Assunto: promoção ao cargo de subprocurador-geral do Trabalho, critério de antiguidade. Relator conselheiro Jefferson Luiz Pereira Coelho. Eu aqui peço aos colegas licença até para não ler esse voto, porque é uma promoção por antiguidade, que é um critério objetivo, né? E a única alteração que teve, até o dia 19, constava o doutor Rafael Gazanel como seria o... E no dia 19 ele desistiu dessa promoção, sendo que o próximo é o doutor William Sebastião Bedoni, a quem eu proponho a indicação para a promoção por antiguidade. Qual é o nome, William? William Sebastião Bedoni. Adiro, senhor presidente, e quero, nesse momento, cumprimentar o promovido em virtude de sua trajetória no Ministério Público do Trabalho, na Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região, onde tive a oportunidade de ir lá trabalhar e conhecê-lo muito bem. Cumprimentar também a colega Andréa Elke e dizer da minha satisfação de... Andréa Isa, desculpa. Com certeza. Cumprimentar a colega Andréa Isa também pela promoção e dizer da satisfação, da alegria de recebê-lo aqui na Procuradoria Geral, senhor presidente. Acho que é uma manifestação de todos os conselheiros, Exatamente. né? O Conselho, Exatamente. unanimidade, Associação e até a aí associação e a ouvidoria registram aqui as suas congratulações ao doutor William Autor da culinária baiana. Bedoni pela sua promoção ao cargo de subprocurador-geral do Trabalho. Assim, A única coisa que eu lamento é que eu não vou mais ser o mais novinho. Então, vamos ser o novinho. Senhor presidente, todos os processos que estavam pautados foram julgados. Eu queria aqui agradecer a todos os colegas, a associação, a ouvidoria, os servidores e todos que nos assistem pela colaboração na sessão de hoje e declaro encerrada a sessão do Conselho Superior do Ministério Público nesta data. Muito obrigado a todos. Foi ótimo. Obrigado. 11h52. Esperar a sua vista, a questão das sessões, né? A questão ficou assim.